Olá, estudante! Bem-vindo a mais uma aula aqui no Se Liga na Educação. Eu sou Ziza, sua professora de Geografia. Conosco nós teremos o intérprete de Libras, Hermes Araújo. Olá, Hermes, tudo bem com você? Muito bem. Então vamos começar. Esta aula foi dedicada aos alunos do primeiro ano e a temática é Desafios pela Sustentabilidade. Recordo para vocês que neste primeiro bimestre já desenvolvemos o tema Meio Ambiente e Sustentabilidade, amadurecendo então essa ideia do que é o desenvolvimento sustentável. Falamos sobre o que é a consciência socioambiental e já fazendo um olhar crítico com relação aos discursos da mídia e fazer um convite para que nós possamos, de fato, ter mais consciência e participação socioambiental. E essa aula, inclusive, foi feita junto com a professora Edneia, de Biologia, daqui do Se Liga na Educação. E hoje nós vamos falar sobre os desafios pela sustentabilidade, considerando principalmente o aspecto social. Esta aula está baseada na habilidade seguinte, que é relacionar as demandas políticas, sociais e culturais de indígenas e afrodescendentes no Brasil contemporâneo aos processos históricos das Américas e ao contexto de exclusão e inclusão precária desses grupos na ordem social e econômica atual. Um detalhe importante é lembrar que as habilidades da BNCC, elas são muito amplas. O objetivo dessa aula não consiste em aprofundar no aspecto histórico, mas já termos um olhar com relação ao desenvolvimento sustentável, considerando a importância desses sujeitos, os nossos povos tradicionais, os povos tradicionais e comunidades brasileiros que se manifestam e que estão sempre muito em combate, em resistência para continuar existindo e fazendo continuidade de suas tradições. O aspecto principalmente das demandas políticas, sociais e culturais desses grupos. Para isso, na sequência desta aula, pretendemos aprofundar sobre o aspecto social do desenvolvimento sustentável. Vamos destacar os objetivos pelo desenvolvimento sustentável, falar de cada um dos ODS da ONU. E vamos apresentar a relevância do fator social em situações contemporâneas. E aqui nós pegamos dois casos muito recentes, que em 2023 os povos Yanomamis agora sim estão sendo atendidos das suas demandas e que está tão forte e tão grave o que está se revelando com relação ao etnocídio que estava acontecendo lá e que em resistência aos garimpos. E outro caso é daqui de Belo Horizonte, Minas Gerais, do Quilombo Manzo, em que temos uma vitória, em algum sentido, com relação à resistência contra o impacto à Serra do Curral. E nós teremos, inclusive, a convidada Gianine de Oliveira, que é educadora social e ambiental, que vai participar conosco mais uma parte dessa aula também, daqui a pouquinho. O desenvolvimento sustentável, como já estamos desenvolvendo, eu acho que é muito didático e relevante a gente sempre repetir esta representação, que vai buscar o equilíbrio, né? O desenvolvimento sustentável, ele busca equilibrar o que é a dimensão ambiental e o que é a dimensão social e a dimensão econômica. Se apenas algum dos lados puxa mais para si, nós temos um desequilíbrio e não alcançamos o desenvolvimento sustentável. Por isso, quando a gente só considera, por exemplo, a dimensão econômica e a dimensão social, a gente vê uma atividade que considera o aspecto socioeconômico. Mas e o meio ambiente? Onde está nessa situação? Então, também temos que colocar essa camada no debate. Ou então, a dimensão social com a dimensão ambiental apenas. Ela vai ser socioambiental, mas a gente também tem que pensar a continuidade do sistema que já precisamos de recursos, estamos desenvolvendo economicamente, tem que ter continuidade do mercado, mas para a gente também considerar esse aspecto econômico. Se a gente precisa repensar, o econômico também é necessário, por mais complexo
e forte que sejam as forças do aspecto econômico. E a dimensão econômica e ambiental apenas, ela é ecoeficiente, utiliza bem os recursos, ela é econômica, mas e o aspecto social está sendo considerado? Então, o nosso objetivo é essa sustentabilidade, tá? E o desenvolvimento sustentável é definido dessa forma. É o uso equilibrado dos recursos naturais, voltado para a melhoria da qualidade de vida da presente geração, garantindo as mesmas possibilidades para as gerações futuras. Certo? Então, vamos continuar desenvolvendo essas ideias. E na maneira como nós produzimos e vivemos, ela ainda é muito limitada e essa aula é um convite para a gente repensar como produzimos e vivemos, pois atualmente o nosso sistema produtivo funciona de forma linear. E isso é uma limitação, porque não é sustentável, devido à exploração excessiva de recursos e ao grande acúmulo de resíduos. Quando a gente fala de resíduos, a gente está falando de quê? De lixo. O que a gente está fazendo dos recursos, das coisas que a gente utiliza e que não tem mais função? Ou alguma embalagem que a gente utiliza de plástico, ela tem uma durabilidade tão curta, o que a gente vai fazer com esse material depois? Então, a gente pensar também como as coisas estão colocadas, né? E buscar essa questão sustentável, né, envolve também a gente repensar como nós olhamos para a natureza, esses bens naturais que nós transformamos em matéria-prima. Então, nós exploramos a matéria-prima, produzimos bens e depois os descartamos, além de aprofundar as desigualdades sociais no contexto urbano e rural. Então, a questão do descarte, já estamos falando nessa questão de como que a gente tem responsabilidade da nossa pegada ecológica, né? E nós também pensarmos que a produção do sistema mundo que temos atual, ele reforça também as desigualdades sociais, tanto no contexto urbano quanto no contexto rural. Muito bem? E aí eu proponho já para você esta atividade. Se você ainda não abriu seu caderno de geografia, vamos fazer essa atividade e copie aí e depois compare os seus resultados com o que nós vamos trazer nessa aula. Como podemos estabelecer relação entre os povos e comunidades tradicionais brasileiras e os princípios de sustentabilidade? Aquilo que nós mencionamos, desenvolvimento econômico, social, ambiental. Como nós podemos buscar esse equilíbrio e estabelecer relação da possibilidade desses povos e comunidades tradicionais brasileiros? Já pensou? Já tem alguns tópicos anotados aí? Então, acompanhe aqui mais para frente um pouquinho. Considerando, então, esse aspecto ambiental, nós temos que lembrar que a natureza nos fornece serviços ecossistêmicos que nos proporcionam melhor ou pior qualidade de vida. Então, esses serviços ecossistêmicos, como podemos ver nessa ilustração, envolve o que é necessário, como uma água potável, uma qualidade de ar, a disponibilidade de alimentos saudáveis, né, que a gente chama de segurança alimentar também, para disponibilidade para todos, e que envolve todo o ecossistema natureza, que também somos natureza, né? Os peixes dos rios, o ambiente das plantas, toda a biota, né? A qualidade desse ar, a preservação das áreas específicas adaptadas para ecossistemas, como podemos ver, por exemplo, esse mangue, né? Que é tão específico, com condições tão próprias, né? E que nós, para vivermos bem, com qualidade de vida, também precisamos preservar esses ecossistemas. E aqui eu proponho para vocês também o conhecimento dos objetivos do desenvolvimento sustentável. A ONU, ela tem a proposta, desde o início da sua criação, dos direitos humanos. Mas para o século XXI, um aprofundamento do que é o desenvolvimento sustentável, aliado com esses direitos humanos. Então, essa dimensão
socioambiental, o sócio é considerado aqui. Vamos ver cada um deles e refletir como que esses objetivos, eles são básicos para que qualquer pessoa no mundo possa se sentir livre e com a possibilidade de uma qualidade de vida. Então, o primeiro objetivo é a erradicação da pobreza, né? Isso é um objetivo para todos os territórios. Fome zero e agricultura sustentável. Saúde e bem-estar para todos. Educação de qualidade, que vai proporcionar, então, essa reflexão contínua para a gente continuar o nosso compromisso com os objetivos pelo desenvolvimento. Igualdade de gênero, que proporciona justiça para todas e todes, né? Água potável e saneamento, energia limpa e acessível. E energia limpa, estamos falando de renovar as nossas matrizes energéticas, proporcionando até mesmo uma mudança de como que a gente obtém energia tanto para o transporte quanto para iluminar a energia elétrica, né? E a gente precisa de apoios públicos, poder público, para também incentivar essa mudança da matriz energética, incentivando a ciência para que torne mais acessível essas tecnologias. Trabalho decente e crescimento econômico. Indústria, inovação e infraestrutura. Redução das desigualdades. Cidades e comunidades sustentáveis, que envolve então a nossa realidade e a gente repensando como que a dinâmica da cidade se desenvolve. Consumo e produção responsável. Ação contra a mudança global do clima, essa consciência a nível global sobre como nós estamos alterando o meio ambiente e como isso influencia nas mudanças das temperaturas do nosso planeta, os eventos de chuvas, as secas, as queimadas. Vida na água, essa biodiversidade que muita gente esquece e só pensa o rio como possibilidade de esgoto, de rejeito, ou para passagem de um navio com container, mas a vida na água é muito necessária, é importante a gente ter esse olhar. A vida terrestre, paz, justiça e instituições eficazes. E por último, parcerias e meios de implantação para buscarmos alcançar esses objetivos. Neste momento, eu gostaria de convidar, então, a Janine de Oliveira. Por favor, Janine. Tudo bem com você? Tudo. Que bom que você aceitou o nosso convite. Estamos aí. Tudo bem, alunos? Muito bem. A Janine, ela é educadora. Se presente, por favor, né? Sou professora social, sou ribeirinha e ativista também, né? E aí acompanho diversos processos de resistência de povos, de preservação ambiental, dentro do estado de Minas Gerais e alguma coisinha também federal. Muito bem. E Janine vai também poder contribuir para nós nessas temáticas, já que ela está sempre lidando com essas situações do aspecto social, como ribeirinha, como educadora e tantas outras frentes que você representa, né, Janine? Para começar, então, a gente tem a Convenção Internacional, que foi a Organização Internacional do Trabalho, em 2004, a famosa OIT 169. A Convenção 169 da OIT determina que os governos devem proteger os povos e comunidades que possuem culturas e modos de vida diferenciados. Já quer comentar um pouquinho com a gente, Janine? Essa tentativa internacional é de dar diretrizes para que a gente possa amortecer, reduzir ou até retornar, né, ao mal que a gente causou aos outros modos de vida. Isso entendendo, alunos, que a gente está vivendo num mundo globalizado e que tem uma massiva, né, pressão para que todos nós vivamos da mesma forma. Então, o que isso aqui tenta fazer é reparar e incluir esses outros modos de vida dentro do contexto social.
Aí, lê para a gente, por favor, isso implica? Isso implica em proteger seus territórios, suas organizações, sua cultura, suas economias, seus bens materiais e imateriais e o meio ambiente em que vivem. Além disso, essas ações devem ser realizadas com a participação desses povos e comunidades de acordo com os seus desejos e interesses. E isso tudo se dá também porque a gente não teve, né, no processo de urbanização recente, né, e da diáspora, enfim, e da forma também como os originários, né, os povos que aqui estavam antes da colonização foram tratados. Então a gente ainda precisa ouvir muito esses povos, porque a gente não sabe de fato, e digo socialmente, do que precisam para manter, né, tudo o que eles precisam vivos. Isso mesmo. E como resposta, a nossa Constituição de 88 tem o artigo 215 que diz: o Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes de cultura nacional e apoiará, incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais. Envolve até um Plano Nacional de Cultura que deverá conduzir defesa e valorização do patrimônio cultural brasileiro, produção, promoção e difusão de bens culturais, formação de pessoal qualificado e gestão da cultura em suas múltiplas dimensões, aquilo que a OIT também vai falar de que os próprios povos têm que ser a primeira voz, os primeiros a serem ouvidos nas situações, democratização do acesso aos bens de cultura e valorização da diversidade étnica e regional. E tem o artigo 216, que constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira. E aqui nós podemos propor essa atividade que vocês podem consultar no nosso material do site Se Liga na Educação. E aqui está a situação que já vemos muito nos jornais e que vamos falar rapidamente, né? Que os povos Yanomamis já faz estamos em 2023, já fazem anos que eles estão denunciando, há mais de 6 anos eles estão sendo perseguidos, o garimpo avança de maneira bem violenta e os empreendimentos e o garimpo ilegal ameaçam povos indígenas isolados, populações extremamente vulneráveis a doenças e conflitos. E agora vamos mencionar a questão de Belo Horizonte, né, Janine? Nós tivemos uma vitória para a Serra do Curral, que suspendeu a licença prévia de instalação do complexo minerário do Taquaril. O exemplo anterior, né, se trata dos povos originários e esse exemplo se trata de uma comunidade tradicional que sofreu com a diáspora, né? Então, o que a gente está tentando dizer com esses dois exemplos, né? É que não observar os outros modos de vida e as outras necessidades culturais, sociais, né? Inclusive a própria biologia mesmo, né? A forma como eles se tratam medicamentosamente, não observar isso e não observar isso nos processos executivos, que é o caso do licenciamento, né, na Serra do Curral, que não consultou o quilombo, que não, no seu processo de licenciamento, deu voz a esse povo para que ele dissesse do que ele precisa ali ainda e que se esse impacto é permitido ou admitido para eles culturalmente. E nesses dois casos, o que a gente teve, né, escancarado foi a forma como a sociedade e essa forma única de viver violentou esses povos e continua a violentar, numa tratativa que invisibiliza eles, né, e impede que eles façam parte de verdade do território, de que eles se sintam pertencidos, retraumatizando, revitimizando e transformando eles novamente em povos atingidos pelo desenvolvimento. E isso vai contra aquela ordem, né, de a gente sempre observar social, ambiental e econômico. Antigamente a gente tinha 4, né, que aí era o culturalmente aceito, que deve ser incorporado no social, mas que a gente tem questões se realmente está sendo, porque nesses dois casos isso não foi observado. Sim, e são os patrimônios culturais materiais e imateriais que só eles conseguem, sabem o valor que tem e que temos muito a aprender com eles também, né? E envolve a gente repensar toda essa ideia da nossa consciência socioambiental. Esses foram os objetivos da nossa aula. Janine, eu agradeço demais a sua companhia. Pena que a gente tem tão pouco tempo para essa aula, mas sempre bem-vinda ao Se Liga na Educação.
Nada, com muito prazer eu vim. Alunos, se liguem nesse assunto. Isso é tratar a vida com mais responsabilidade, é dar possibilidade da continuidade da vida na Terra. Muito obrigada, até a próxima.